Eu não sei responder o que é ser escritor, não. Eu só sei responder de uma forma prática. É um sujeito que senta e escreve. Não sei lhe dizer outra coisa, não, porque uma definição que abrangesse todo mundo que escreve e ou publica seria tão ampla que acabaria perdendo o sentido. Eu acho que eu fico nisso mesmo. O escritor é um homem que escreve, que põe palavras no papel e que, eventualmente, as publica para que os outros as leiam. Eu comecei a escrever menino ainda, porque apesar de ter nascido em Taparica, fui criado até os 10, 11 anos, mais ou menos, em Sergipe, com eventuais incursões em Itaparica. E lá, já em Sergipe, eu já escrevia. Havia também muito pouco a fazer, porque naquela época não tinha televisão, Aracaju era cidade minúscula, e minha casa era cheia de livros. Meu pai era um intelectual e a casa tinha livro até na cozinha, porque eu já conhecia algumas letras e já conhecia, e ficava curioso com gravuras, por exemplo, de edições de Don Quixote, etc. Queria saber o que era. E meu pai tinha mania, ficava muito agoniado, porque eu já tinha 5 anos e não sabia ler ainda, era um ignorante, analfabeto. E eu me lembro que eu aprendi a ler em um dia, porque quando eu voltei para casa eu já estava soletrando, porque eu já conhecia muitas letras, e voltei sequiosíssimo de pegar na livrama do meu pai, que não tinha restrição e tinha livro sobre tudo. E eu me lembro que à noite eu já estava lendo razoavelmente. E aprendi a ler praticamente sozinho. Meu pai comprou a coleção inteira do Monteiro Lobato para mim, que ele não tinha em casa, que era a coleção infantil. E eu li tudo, devorei tudo. E quando Monteiro Lobato morreu, eu fiquei muito triste, fiquei chocadíssimo. Eu não sabia que ele podia morrer, era uma coisa inusitada para mim. E eu tentei continuar a obra dele. Achei também que era normal que outra pessoa pegasse e continuasse a escrever o livro de Pedrinho, Narizinho e Emília. E cheguei a fazer alguns cadernos com aventuras de Pedrinho, de Emília e tal. E fazia os versos, enfim, escrevi desde que aprendi a ler. Não, eu não tenho preferência de gêneros, não. Eu na verdade, hoje escrevo crônica por necessidade de sobrevivência, porque viver, apesar de eu ter livros do exterior e tudo isso, viver somente como autor de livros não importa, a não ser que você tenha um sucesso descomunal, que no Brasil é restrito a uma ou duas pessoas, como o Paulo Coelho, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo um homem como Jorge Amado precisa dos livros dele no exterior. E eu preciso... Não é que bem que eu precise, mas me ajuda bastante o fato de eu fazer crônica. Mas, na verdade, eu não gosto mais de fazer crônica. Eu já cansei das minhas gracinhas, eu já não tenho muito elan para fazer crônica, não. E é um gênero que, pelo jeito com que eu pratico, me expõe demais. As pessoas pensam que aquilo é a minha vida que está contada ali. E em relação a certas pessoas inconvenientes, gera uma intimidade excessiva e um tipo de popularidade que às vezes é desagradável, pelo menos para mim, porque eu sou aparentemente muito extrovertido, mas na verdade não sou assim. Sou dado a mau humor e não sou tão sociável quanto pareço. Não. Eu não sou
uma pessoa muito aberta, muito fácil de fazer amigos, não. Basicamente, eu me sinto um romancista, porque eu gosto de escrever muito. Eu sou um escritor derramado, eu gosto de escrever muito. E me distraí bastante fazendo, talvez venha fazer no futuro algumas outras, umas histórias que eu fiz. Comecei por encomenda, para essas revistas de mulher pelada, de vez em quando me encomendavam um conto, pagavam direitinho. Eu fiz uns 4 ou 5 e depois vim fazer um livro e fiz mais umas 10 ou 12 dessas histórias, a maior parte das quais se passa em Taparica, e eu gostei da experiência de fazer. Não tenho feito, fiz 2 na Europa, por encomenda também, mas gosto de fazer, me diverti fazendo. Eu só não sei fazer teatro, eu não tenho, já tentei e sou de incompetência absoluta, não consigo fazer diálogo, eu não tenho paciência nem para roteiro, nem para texto teatral, porque eu não posso ser narrador, eu tenho que usar outros recursos, outra técnica. E, por exemplo, o roteiro me irrita muito quando você tem que fazer as rubricas, fulano de tal, entra, abre a porta, faz um ar zangado para fulana, o que é que você tem? Beltrano, sem dando de ombros, ora, nada, como você sabe. Eu há muito tempo quero deixar de fumar, não porque eu sentisse alguma coisa de muito ruim quando fumava, mas porque a gente é sempre tão massacrado com esse terrorismo antitabagista que a gente começa a se sentir culpada quando acende um cigarro, porque vai fazer mal a isso, vai fazer mal aquilo, vai causar câncer disso e doença cardiovascular e assim por diante. Então eu tentei várias vezes, eu fumo desde os 15 anos, ou seja, eu fumava há 40 anos, porque eu tenho 55. Então, nesse período, eu tentei diversas vezes deixar de fumar e não consegui, meu recorde era 16 dias. Mas recentemente, faz uns 6 meses, eu resolvi que ia deixar de fumar realmente. Mas comecei a entrar na rotina anterior, que era de vez em quando comprar um cigarrinho ou filar um cigarrinho de um amigo, ou comprar umzinho no boteco, e aí comprava o segundo, comprava o terceiro e acabava voltando. Nessa ocasião, um médico que lia a respeito do que eu escrevia sobre o meu hábito de fumar, me ofereceu um tratamento de infravermelho. Eu não sei se foi o tratamento, mas o fato é que depois das sessões que eu fiz desse infravermelho, eu consegui resistir com mais facilidade. Eu passei 3 semanas, mais ou menos 3 semanas, me sentindo muito burro e muito nervoso, com dificuldade para trabalhar, com dificuldade para raciocinar, mas consegui resistir. Eu sonhava muito, quando tinha outros empregos para me sustentar, em viver de escrever, ou seja, viver exclusivamente daquilo que eu gosto de fazer. Mas isso é uma coisa irônica, porque depois de algum tempo você vira escravo dessa profissão. E hoje eu tenho que escrever, porque o conceito de inspiração não é muito íntimo meu, assim. Eu nunca pensei muito em inspiração. A única inspiração que eu às vezes compreendo não é a inspiração que eu tenho, eu não sei nem se eu tenho isso, que é a inspiração de um sambista, um compositor que pode estar tomando uns drinks com um amigo e surgir um refrãozinho, e surgir dali o embrião, ou mesmo uma música completa, uma canção popular completa, um samba ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas eu não tenho esse tipo de momento de inspiração, não sou provocado pelas musas dessa forma, entendeu? E aí um belo dia sempre escrevo título, dedicatória, epígrafe, escrevo, saio direto escrevendo. Detesto sair da ordem, eu tenho um computador,
trabalho em computador, mas não uso como montador. Eu não suporto pegar um trecho aqui. O que se fazia com tesoura e cola no tempo da máquina de escrever, eu não faço aqui. Isso aqui é uma máquina de escrever glorificada para mim. Eu uso poucos recursos dele. Quer dizer, sou até bom no programa que eu uso. Conheço bem, mas não, eu gosto de escrever corrido, e não planejo. Dificilmente você verá, quer dizer, eu sempre penso que vou planejar. Quando eu vou começar um livro, eu compro cadernos, como estudante no começo do ano compra caderno, que dentro de 15 dias está tudo bagunçado. A mesma coisa acontece comigo, eu compro cadernos, tomo notas, tomo nota de nome de personagem, faço esquemas, não sei o quê, mas não sigo nada daquilo. Na realidade, eu faço como dizem que Faulkner dizia, não sei se ele realmente disse isso, ele disse que escrever um romance era uma coisa fácil, você simplesmente tinha que inventar um personagem e sair correndo atrás dele, anotando tudo que ele fazia. E eu, de certa maneira, faço isso. Às vezes, inclusive, é comum, e eu sei que isso acontece com outros escritores também, que o personagem adquira uma certa autonomia e se recuse a fazer o que eu penso que ele deve fazer. Ou seja, eu quero que ele morra, ele não morre, ou quero que case com alguém, ele não casa, quero que seja mau caráter, ele não é, ou vice-versa, e assim por diante. Escrever bebendo, nem que seja um copinho de uísque ao lado enquanto você... Para mim é uma experiência desastrosa. Todas as vezes que eu tentei, eu me dei mal, porque você às vezes se julga inspiradíssimo, às vezes se julga brilhante e tal, escreve aquele negócio, e no dia seguinte, quase que inevitavelmente, você descobre que é uma besteira, um delírio de bêbado que você superestimou pelo fato de estar bebendo e estar com os seus sentidos alterados, digamos assim. Eu guardava meu cigarro junto ao teclado do computador, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo. E no começo minha mão corria sempre para o lado esquerdo para buscar o cigarro. E era difícil, eu não conseguia raciocinar direito. Às vezes eu sabia o que é que eu queria escrever e não conseguia pôr aquilo em palavras, porque não pensava direito. Fiquei burro. Foi a coisa mais chata que houve, foi isso. Quanto mais velho fico, mais cético fico em relação às glórias deste mundo, você sabe? Eu acho que eu tenho a tendência a ser uma espécie de filósofo pessimista, ou cético, talvez. E tenho muito pouco, cada vez tenho menos sensibilidade para esse tipo de gloriola que as pessoas, a que muita gente dá tanto valor, de ser isso, ser aquilo, receber tal encomenda ou tal prêmio, tal isso, tal aquilo, de forma que eu, como muitos escritores amigos meus também falam na intimidade, gosto de prêmios sim, notadamente quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, não me sensibiliza tanto, não. Porque eu sou pobre e gosto de dinheirinho. Eu só tive duas consequências com a minha parada, que foi engordar, que eu cheguei a engordar 15 quilos, dos quais já perdi mais ou menos a metade, e subir minha pressão arterial. Um dos terrorismos oficiais contra o cigarro é que o cigarro faz subir a pressão arterial. Eu sempre tive 12/8, sempre tive essa pressão de garoto. Mas agora eu tenho 14/9. E eu fui dizer isso a um médico e digo, mas como é esse negócio? Que agora toda hora que eu tiro a pressão é 14/9. Ele disse, isso acontece às vezes a quem deixa de fumar. Quer dizer, eu me senti um pouco logrado, porque eu só consegui ficar gordo e ter a pressão elevada. E ter, por consequência de ficar gordo, de fazer dieta pela primeira vez em minha vida. Algumas pessoas, um amigo ou outro, disse que eu fiz muito bem, que é a melhor coisa que eu já fiz, não sei o quê. Esses lugares comuns que se dizem a respeito de cigarro. Mas meu médico cardiologista não se entusiasmou muito, não me cumprimentou.
E na Alemanha eu fui à casa de um amigo, de um casal amigo nosso, cujo homem é cardiologista. E aí eu fui achando que estava contando uma grande proeza. Ele deixou de fumar e disse, eu não. E acendeu o cigarro e fumou durante o jantar inteiro. Quer dizer, eu não tenho tido muito reforço positivo para deixar de fumar, não. Eu li praticamente tudo, desde a da antiga coleção Terra Mariá, que era uma coleção de aventuras, a Tarzan. Tudo que aparecia na minha frente, nossa vida sexual, o diabo, o que aparecia para mim Inclusive eu li Shakespeare sem entender coisa nenhuma, porque meu pai não fazia nenhuma restrição à leitura nenhuma, ainda não ia fazer restrição a Shakespeare, mas de qualquer maneira eu li Shakespeare eu acho que eu li o Romeu e Julieta. Tinha uma edição que tinha Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. Eu acho que eu li em tradução, claro, que eu ainda não li em inglês nessa época. Eu li com uns 9 anos de idade, não entendi nada. Para mim a grande novidade era que era em diálogos, que eu não estava acostumado. Aí meu pai me explicou que era uma peça de teatro. Depois eu fiquei chateado porque todo mundo morria no fim. E aí meu pai me deu a explicação que até hoje perdura, e que no fundo é a única explicação realmente cabível, em vez dele ter feito um ensaio sobre isso. Ele simplesmente me respondeu assim, eu perguntei, meu pai, por que é que todo mundo morre no fim? Ele fez, é tragédia. Já não sou mais muito um leitor, sou um releitor. Eu hoje leio pouquíssimos livros. Meu pai dizia que eu era maluco, isso é um sintoma claro, grave de loucura, você ficar lendo os mesmos livros, e às vezes as mesmas páginas dos mesmos livros, repetidamente. Já tive paixonites, assim, episódicas por escritores como Faulkner, como Joyce, mas essas foram paixonites. Eu continuo gostando, mas não tenho mais aquela ligação que eu tinha. Eu gosto muito até hoje de Shakespeare, mas se eu fosse fazer uma lista aqui de autores de que eu gosto, eu acho que passava, se eu tivesse memória para isso, eu passaria a tarde toda conversando com você, ou citando gente, porque é uma verdadeira biblioteca. Eu gosto muito até hoje, leio muito até hoje umas páginas de Rabelais, que eu gostava desde que botei o olho em cima, eu comecei a gostar desde que botei o olho em cima. Gosto muito do próprio Shakespeare, que eu sei recitar vários pedaços de cor, não porque ele jamais tenha decorado propositalmente, mas de tanto ler, eu acabei decorando, sei, recito, virei o maior ator shakespeariano, porque decorei essas coisas sem querer. Tem Jorge de Lima, que é um poeta extraordinário, na minha opinião, do que eu gosto muito. Enfim, minha coleção é mais fácil dizer quem eu não li do que quem eu li. E que, certamente, como já se disse muitas vezes, a gente constrói em cima dos ombros dos outros, do que vem antes. E certamente cada um desses autores teve um papel na minha formação, que talvez até para mim mesmo seja difícil discernir. Nos últimos tempos, eu às vezes conseguia sair sem levar cigarro, andar pela rua, ir numa loja, ou circular aqui pelo Leblon sem cigarro. Mas dentro de casa, nunca. Dentro de casa eu tinha que estar fumando o tempo todo. Eu fumava um cigarro atrás do outro. Às vezes acendia 2, 3, esquecia, estava distraído trabalhando, botava um no cinzeiro, acendia outro. Quando eu olhava, estava com 3 cigarros acesos no cinzeiro. Isso não era mais um prazer. Porque o prazer você, quando fuma, como eu fumava 3 maços de cigarro, às vezes mais, você não sente mais prazer de fumar. Você está preenchendo o que eu suponho ser uma necessidade quase patológica de nicotina e preenchendo necessidades complicadas, psicológicas, vamos dizer, fixações orais quaisquer, ou gestuais, ou assim por diante. Tem muito do gesto, do mamar numa chupeta, enfim, da associação do cigarro com determinados atos e assim por diante. Eu gostaria de não ter que
de ter um pouco mais de liberdade financeira, digamos assim. Só. Eu não queria ser rico, não, tenho terror da ideia de ser rico. Mas eu não queria pensar em dinheiro, você sabe como é? É uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas também imagina. Eu não queria ser obrigado a fazer crônica para poder ganhar um dinheiro. Não queria mais me preocupar com dinheiro. Na verdade, eu queria, na verdade, meu sonho, meu nirvana, seria o tempo que eu pudesse ficar somente lendo. E comendo, eventualmente, conversando uma coisa ou outra, mas lendo só é o que eu queria fazer. Tudo que você faz, em primeiro lugar, tem um valor contingente relativo. Gente que foi tão importante em sua época, artistas de todas as áreas foram tão importantes em suas épocas, hoje são considerados medíocres ou nem são lembrados, e vice-versa. Todo mundo conhece a história de alguém ou a história de vários sujeitos nessa condição. É uma coisa tão relativa que eu digo a você, de novo, que pode parecer cinismo, mas eu gostaria de ser lembrado como, durante algum tempo, como um grande escritor, porque isso ia fazer bem à minha família, a meus herdeiros, que eu aproveitasse disso, como é costume e é tradição. Você não fez nada, mas é neto de fulano de tal, ou filho de Beltrano e tal, e isso rende certas vantagens para a família. Eu penso nisso como pai de família, só queria ser lembrado. Eu não penso muito não, e inclusive, independente de preocupações com a vida eterna, que eu não sei como independente disso, eu eu como alguém disse, acho que foi um sambista, acho que foi Nelson Cavaquinho, eu não tenho certeza, ele disse que eu quero o meu agora. Eu não tenho nenhum interesse em homenagem póstuma, não faço a menor questão de onde me enterrem, se quiserem me cremar, botar nome de rua. Eu quero ser lembrado como um bom sujeito, um homem que fez o possível para não fazer o mal, e que gostou dos outros genuinamente. Eu não me tornei um chato como muitos ex-fumantes amigos meus se tornaram. Quer dizer, eu até às vezes gosto do cheirinho da fumaça do cigarro que está por perto de mim. Até hoje eu sinto vontade de fumar de vez em quando, mas eu resisto a fumar. A vontade passa dentro de 3 ou 4 minutos, ela vai embora. Nunca é forte o suficiente para me induzir a voltar a fumar. Mesmo porque eu sei que se eu for fumar um cigarrinho de brincadeira, eu volto. Eu não posso agora estragar essa vitória de 5 meses, quase 6 meses, com uma brincadeira. Então eu não quero voltar a fumar, já consegui deixar, então estou satisfeito e vou ficar sem fumar mesmo. Eu acredito em Deus, eu não suporto nenhuma forma de religião organizada. Eu tenho impressão, sem querer ofender ninguém, e não discutiria isso com ninguém se alguém se opusesse, que todas as religiões organizadas perverteram, ou se perverteram de alguma forma, no sentido mais lato dessa palavra. Não quero dizer com isso que sejam todos pervertidos, no sentido que isso evoca nas pessoas normalmente pervertido sexual ou pervertido de outra forma. Eu acho que elas, digamos assim, criaram suas próprias verdades internas e, de uma forma ou de outra, afastam o homem da divindade ou convertem princípios em meios e assim por diante. Eu ajo muito como queria o bom e velho padre Manuel Bernardes, de que eu fiz uma seleta outro dia, que é um clássico da língua portuguesa, o clássico barroco da língua portuguesa, que diz mais ou menos que você não deve querer pedir a Deus o que você quer. Você deve antes pedir a Deus que você queira aquilo que Ele quer para você. Então eu me
louvo mais ou menos por essa norma de conduta pessoal. Eu não peço nada, eu peço isso, eu peço querer o que ele quer o que ele quer para mim. E o que ele quer para mim eu não posso fazer nada de qualquer forma, se ele quiser, ele quer mesmo, e acontece. E eu quero simplesmente não ser revoltado contra isso. Quero, pelo contrário, quero aceitar isso como a vontade dele. Eu, apesar do que se pensa, por causa dos meus livros, principalmente talvez por causa dos títulos, talvez, principalmente Viva o Povo Brasil, não sou nacionalista. Eu sou muito ligado a meu povo porque sigo o impulso normal de identificação com sua coletividade. Meu semelhante que mora perto de mim, fala a minha língua e partilha de uma forma ou de outra de meus problemas é mais importante para mim do que, digamos, um finlandês, talvez. Mas eu não considero os brasileiros melhores do que os finlandeses, nem vice-versa. Eu acho que todos devíamos realmente ser criaturas do mundo, que a fraternidade humana devia, com perdão da grandiloquência boba dessas palavras, mas que a fraternidade humana devia ser o valor, ou pelo menos um dos valores mais altos que nós portássemos.